quase 30 anos, um fantasma assombrou as florestas do estado de Maine, nos Estados Unidos. Vivendo em segredo, arrombando casas na calada da noite, ele sobrevivia apenas daquilo que roubava. Para os moradores da região, ele acabou se tornando uma espécie de lenda urbana. Ninguém acreditava que ele fosse real, até que um dia ele deixou a floresta. Senhoras e senhores, no episódio de hoje você irá acompanhar a primeira de 2 partes sobre a fantástica história do último verdadeiro eremita. Certifique-se de que todas as portas e janelas estejam trancadas e aumente o volume, porque este é o Discordia Mentis Podcast. O eremita começou a se preparar por volta da meia-noite. Ele carregava apenas uma mochila, com algumas ferramentas. A escuridão já não incomodava. Ele conhecia cada árvore, cada pedra no seu caminho. Fazia bastante frio naquela noite, e a lua se escondia atrás das nuvens. As condições estavam perfeitas para mais uma invasão. O eremita caminhou por 1 hora até chegar ao Pine Tree Camp, um acampamento localizado na região central de Maine, com uma dúzia de cabanas rodeando um lago. Ele caminhou até uma das residências, se assegurou de que ninguém estava em casa e, com apenas um toque da chave de fendas, ele abriu uma das janelas. Ele ligou a lanterna e começou a vasculhar a despensa atrás de comida. O primeiro item que ele pegou foi uma barra de chocolates. Depois ele colocou um saco de marshmallows, 2 pacotes de café e um de batatas fritas em sua mochila. As carnes estavam trancadas no freezer, mas isso ele já sabia. Ele tinha roubado a chave que abria o freezer há 2 semanas, enquanto sondava a cabana. A chave estava presa em um chaveiro de trevo, com 4 folhas. Só que desta vez, a sorte não estava do seu lado. Escondido atrás do refrigerador, havia um alarme de segurança que silenciosamente alertou o sargento Terry Hughes sobre a invasão. O policial há anos tentava capturar o eremita. Então, às pressas, ele entrou na sua picape e disparou sentido ao acampamento. Assim que ele chegou, o sargento caminhou em silêncio até a porta dos fundos, onde ele conseguia espiar pela janela. Seria esse o ser quase místico que aterrorizou esta região por anos, décadas, e ainda assim a polícia nunca sequer conseguiu um nome, nem mesmo um retrato falado? O sargento retirou o telefone do bolso cuidadosamente e ligou para a central. 911, what is your emergency? Ele pediu para que o departamento alertasse a policial Diane Perkins Vance, que o auxiliava na investigação no caso do eremita de Northbound. Porém, antes que ela tivesse tempo de chegar até o local, o ladrão já caminhava até a janela. E Hughes sabia que se o eremita colocasse um pé na floresta, ele talvez nunca mais seria encontrado. Ele respirou fundo, e assim que o ladrão abriu a janela, o sargento rapidamente apontou a pistola em sua direção. Mãos na cabeça e deite no chão agora! O ladrão obedeceu ao comando sem resistir. Assim que ele se abaixou, barras de chocolate caíram do seu bolso. Logo depois disso, a policial Perkins Vance chegou ao local e colocou o ladrão numa cadeira de plástico algemado. Ela perguntou o seu nome, mas ele se recusou a responder. A pele do eremita era estranhamente pálida. Os seus óculos, com uma armação grossa de plástico, aparentavam ser extremamente antiquados. Ela vasculhou seus bolsos, mas não encontrou nenhum tipo de identificação. O sargento resolveu deixar o ladrão sozinho com a policial. Ela então removeu as suas algemas e ofereceu um copo d'água. Perkins Vance desejava saber o porquê ele se recusou a responder às suas perguntas. Ele simplesmente disse que se sentia envergonhado daquilo que fez. O eremita falava pausadamente, cheio de incertezas, como se a conexão entre o cérebro e a boca estivesse atrofiada por desuso. Porém, com o passar das horas, ele gradualmente se abriu.
Seu nome, ele revelou, era Christopher Thomas Knight. Ele nasceu no dia 7 de dezembro de 1965. Eu não tenho endereço fixo, um carro, um telefone. Também não pago impostos. Eu moro na floresta. Por quanto tempo? Perguntou a policial. Ele pensou um pouco. Quando foi que o desastre nuclear de Chernobyl aconteceu? Ele havia perdido o hábito de marcar o tempo em meses e anos. Esse era apenas um evento do qual ele ainda se recordava. O acidente na planta nuclear de Chernobyl aconteceu em 1986. Knight disse que naquele mesmo ano ele resolveu ir morar na floresta. Ele tinha 20 anos de idade na época. Agora ele tem 47. O eremita disse que durante este tempo todo ele viveu em uma barraca e que nunca acendeu uma fogueira com medo de ser descoberto. Ele se movia apenas durante a noite pelo mesmo motivo. De acordo com suas contas, ele cometia aproximadamente 40 furtos por ano, mas nunca quando tinha gente em casa, roubando sempre comida, tanques de propano e material de leitura. Christopher admitiu que tudo o que ele possuía na vida era roubado, incluindo as roupas que vestia naquele momento, com exceção dos seus óculos. A policial perguntou quando foi a última vez que ele se comunicou com outra pessoa. Nos anos 90, quando eu encontrei um andarilho na floresta. E o que você disse? Perguntou a policial. Oi? Além desta simples sílaba, por 27 anos, Christopher não havia se comunicado ou tocado outro ser humano até aquela noite. O eremita foi preso e transportado até a penitenciária de Kennebec County, em Augusta, a capital do estado de Maine. E pela primeira vez em quase 10 mil dias, ele dormiu em uma cama. A sua captura não tranquilizou os moradores de Northbound, que a este ponto acreditavam que os furtos fossem algo paranormal. Mas pelo contrário, neste caso, a realidade era ainda mais estranha do que o mito. Como pôde um homem viver sozinho por 27 anos em uma barraca de nylon, no Maine, onde os invernos são tão intensos e as temperaturas chegam a atingir 20 graus negativos? Apesar de que existam vários casos documentados de eremitas, Christopher Knight parece existir em sua própria categoria, como se ele fosse a tribo isolada de um homem só. Jornalistas de todas as partes do país tentaram entrar em contato com Christopher, querendo saber mais sobre a história do eremita. Mas ele permaneceu em silêncio. Mesmo após a sua prisão, o eremita de Northbound permanece um mistério. Já na cadeia, Christopher Knight padecia, como se os anos vividos na floresta tivessem completamente reconfigurado seu cérebro. Porém, ele aceita o seu punimento e disse merecer tudo o que está vivendo. Eu roubei. Eu era um ladrão. Eu repetitivamente roubei durante muitos anos. Sabia que estava errado. Porém, apesar de me sentir culpado, eu continuei roubando. Após meses, ao invés de se acostumar com a vida na prisão, o eremita estava se deteriorando. Ele tentou várias vezes engajar em conversas com os outros detentos, mas ele não sabia nada sobre assuntos mundanos como música, filmes e televisão. Um dia, um dos prisioneiros disse que ele falava como um livro. A partir daquele incidente, Christopher passou apenas a se comunicar através de cartas. E em uma delas ele escreveu: Eu estou resultando ao silêncio como mecanismo de defesa. E estou surpreso pelo respeito que ganhei através dele. O silêncio parece confundir as pessoas, mas para mim, silêncio é normal. O silêncio é confortável. O eremita escreveu muito pouco sobre sua vida na floresta. Mas no pouco que revelou, ele contou que durante alguns anos, ele mal sobreviveu ao inverno e que às vezes, em uma tentativa de acalmar o seu corpo e sua mente, ele meditava. Eu não meditava todos os dias, meses ou estações. Apenas quando a morte estava próxima. Morte em forma de pouca comida ou de muito frio por muito tempo. Depois disso, o eremita de Northbound sentiu que não conseguiria mais escrever. Porém, ele se comunicou com o mundo de fora uma última vez, para uma triste despedida. Ainda cansado, mais cansado, cansadíssimo, cansadérrimo, cansado ao infinito.
Christopher Knight passou 7 meses preso. Ele agora responde a seu processo em liberdade. E no próximo episódio você irá conhecer mais sobre a sua história e sobre a sua vida na floresta. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de compartilhar este podcast com seus amigos e de me seguir no Twitter, no @ivfarias. A todos uma boa semana e até o próximo Discordia Mentes Podcast. Tchau!